Videoaula tomada 1. Começando em 3, 2, 1 e vai. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando agora mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Vamos revisar agora o conteúdo da aula passada. Pedro e João foram orar no templo, junto com outras pessoas. Assim que chegaram ao templo, encontraram um aleijado sentado perto da porta do templo. Aquele homem, ele era trazido todos os dias ao templo com o objetivo de pedir esmolas, porque ele não podia trabalhar, e o dinheiro arrecadado era para comprar seus alimentos. Pedro e João se aproximaram daquele homem e o homem pediu esmola a eles. Pedro não tinha dinheiro para dar a ele. Então Pedro disse: Eu não possuo nem ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Pedro falou: Em nome de Jesus, ande. Aquele homem que nunca havia dado um passo só em toda a sua vida, porque havia nascido com problemas nas pernas, passou a andar normalmente. Aquele homem que era aleijado sabia que Deus tinha usado Pedro e João para fazer aquele milagre em seu corpo. As pessoas falavam: Esse é o homem que ficava sentado perto da porta do templo durante anos? Pedro falou: Por que vocês estão impressionados? Vocês pensam que eu fiz esse milagre pelo meu próprio poder ou grandeza? O Deus vivo foi quem fez este milagre, porque ele tem o poder da cura. Pedro pregou sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo àquelas pessoas. O povo ouvia com atenção. Então Pedro disse: Arrependei-vos dos seus pecados, porque a Bíblia, a palavra de Deus, em Romanos 3:23 diz: Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, crianças, a Bíblia diz que todos nós temos corações enganosos, certo? Então, devemos pedir perdão a Deus e procurar fazer o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina para agradar a Deus. Deus usou Pedro e Judas como testemunha de milagre na vida daquele homem aleijado. Vocês, crianças, também podem ser testemunhas de Deus aqui na terra, falando de Deus às outras crianças, dizendo que Deus morreu na cruz por nossos pecados, mas ele ressuscitou ao terceiro dia após a sua morte. Jesus está vivo, crianças. Tenham todos um domingo feliz. Até a próxima videoaula, crianças. Videoaula tomada 4. Começando em 3, 2, 1 e vai. Vamos orar agora com a nossa amiga Samara. Papai do céu, abençoa as criancinhas que estão vendo esta videoaula. Em nome de Jesus, amém. Aprendo nela a vontade de Deus.
crianças! Tudo bem? Olá! Você também é criança? Sou uma sapinha criança. Muito bem. Só que agora não é a sua hora. Não? Não. Você vai aparecer depois, na hora da atividade criativa. É? Isso mesmo! Então, até daqui a pouco, que agora eu vou falar com as crianças sobre o versículo que nós vamos aprender. É isso mesmo! Vocês já falaram de Jesus hoje? Eu acho que sim! E se elas não falaram, agora nós vamos falar. Então, tchau! Tchau! Então, crianças, como vocês estão? Como estão as famílias de vocês? Nós esperamos que todos estejam bem. E nós estamos mais uma vez aqui para aprendermos mais um versículo. E aonde é que o nosso versículo se encontra? Na Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, e que está dividida entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E o nosso versículo de hoje, ele se encontra no Antigo Testamento. Mais uma vez, nós vamos abrir no livro de Salmos, que fica no meio da Bíblia, né? Você que tem aí a Bíblia da mamãe, do papai, do titio, de alguém de casa, pode abrir no livro de Salmos e procurar o Salmo de número 51. E o versículo que nós vamos aprender é a primeira parte, a parte A, do versículo de número 6. Então, vamos ler o versículo todo e depois nós vamos repetir a parte A, que é a primeira parte, que é o que nós vamos memorizar e comentar um pouco sobre esse versículo, para nós aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Vamos ler juntos Salmos 51, versículo 6. Então, fala assim a palavra de Deus. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Vamos mais uma vez? Salmos 51, Salmos 51, capítulo 51, versículo 6. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. E esse é o nosso versículo de hoje. Vamos passar agora ao comentário, a explicação do versículo. Vamos ler de novo o versículo? Salmo 51, versículo 6. Sei que desejas a verdade no íntimo. Quem escreveu este salmo foi o rei Davi. Ele havia cometido erros que desagradaram a Deus. O rei Davi sabia que Deus não podia aprovar ou amar um coração que deseja o mal, poluído e tão corrupto. Então sentiu que era necessário ter um coração puro para encontrar o favor de um Deus tão santo. Mas como conseguir isso? Sua mente logo se voltou ao fato de que só poderia vir de Deus, pois Deus nos conhece no íntimo, isto é, conhece nossos pensamentos e não podemos enganá-lo. Por isso, o rei Davi diz no Salmo que sabe que Deus deseja a verdade no íntimo, ou seja, em nossos pensamentos. Na atividade criativa de hoje, nós vamos aprender a confeccionar um fantoche de saco de papel. Os materiais que nós vamos usar são papel madeira, cola, tesoura, régua, lápis e papéis coloridos diversos. Primeiro, cole o papel madeira para dobrar como um saco. Depois, dobre primeiro os lados e depois o fundo. Cole o fundo para ficar bem firme e seguro. Depois, corte os olhos, boca e seja criativo para criar o seu personagem. O seu fantoche está pronto. Agora é só brincar. Olá, crianças! A nossa lição de hoje vai ser sobre Deus é desonrado pelos cristãos mentirosos.
Crianças, tem alguma coisa que a gente consegue esconder de Deus? Não. Tem alguma coisa que a gente consiga mentir sem que Deus fique sabendo? Também não. Então, nós vamos ver uma história da Safira e do Ananias. Eles foram um casal que eles poderiam não ter mentido naquela ocasião, mas eles optaram por fazer isso e eles sofreram a consequência. No início vai ter uma pequena introdução que vai falar também de uma menina que ela decidiu não enganar o avô dela, mesmo que ela sofresse consequência. Vocês vão ver no decorrer da história. Então, eu quero falar para vocês que vocês possam prestar bastante atenção nessa história, porque ela é muito importante. Ela é importante para a gente entender que nada a gente consegue esconder de Deus. Ele sabe de tudo que a gente faz, ele sabe de tudo que a gente pensa, ele sabe de tudo que a gente vai fazer. Então, crianças, que a gente não decepcione o nosso Deus, que a gente não decepcione o nosso Pai, que a gente viva uma vida que agrada a Ele, falando sempre a verdade, não desonrando o nome dEle, não desonrando a Ele, porque a pior coisa é a gente fazer algo pensando que está enganando a Deus, enganando as pessoas, só que a Deus ninguém engana, tá certo? Então, vocês vão ficar agora com a história. Eu espero que vocês prestem bastante atenção, não percam nenhuma partezinha, tá bom? Ana sentou no meio do seu quarto, quase limpo. Seu avô tinha comprado um saco de pipoca e levado para a casa dela. Ele disse que ela poderia comer se limpasse seu quarto antes do almoço. Ela realmente queria pipoca, mas não terminaria de limpar a tempo. Então ela pensou, o vovô não precisa saber que eu comi a pipoca antes de terminar. Quando ele ligar, eu vou dizer apenas, obrigada pela pipoca, vô. Mas lá dentro do seu coração, Ana sabia que não estava certo. Ela estaria enganando seu avô, fazendo com que ele acreditasse que o trabalho estava pronto, quando na verdade não estava. Ana tomou uma decisão. Pegou a pipoca e foi até sua mãe. Mãe, está aqui a pipoca que o vovô me deu. É melhor você ficar com ela. Eu não consegui limpar meu quarto a tempo. Não foi fácil, mas Ana fez o que era certo. Ela escolheu ser verdadeira e não enganar seu avô. Foi uma escolha difícil. Na nossa lição bíblica de hoje, vamos aprender sobre dois cristãos que também tinham de fazer uma escolha que não era fácil. Pedro e João pregavam sobre Jesus e muitas pessoas se tornavam cristãs. Deus lhes dava ousadia, coragem e os ajudava a não ter medo do que os líderes religiosos poderiam fazer a eles. Os novos crentes se reuniam frequentemente para estudar a Bíblia e orar. Eles também compartilhavam o que tinham um com os outros. A Bíblia diz que, grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O Espírito Santo estava dando poder a eles para contar a todos a maravilhosa verdade de que Jesus está vivo. Enquanto Deus trabalhava na vida dos crentes, o Espírito Santo dava aos apóstolos poder e ousadia, coragem, para espalhar a notícia que Jesus estava vivo. Deus estava abençoando os crentes de Jerusalém. Ananias chegou com seu saco de dinheiro e deu para os apóstolos. Ele explicou que havia vendido uma propriedade e que estava trazendo todo o dinheiro para dar aos outros. Ananias pensou que os apóstolos nunca descobririam que ele estava dando apenas uma parte do dinheiro, mas Deus fez com que Pedro soubesse. Então, quando Ananias contou a mentira, Pedro disse, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. No mesmo instante, Ananias caiu morto, porque a igreja estava começando. Deus disciplinou, ele corrigiu Ananias dessa maneira severa. Ananias havia mentido na tentativa de impressionar os outros crentes com sua generosidade.
Mas Deus conhecia o seu coração. Ananias e Safira decidiram mentir com a intenção de impressionar os outros crentes. E agora Ananias estava morto. Deus conhecia o seu coração e o disciplinou fortemente por causa de seu pecado. A Bíblia diz que todos que viram ficaram com medo. Alguns moços levaram Ananias para fora e o sepultaram. Um grande temor tomou conta da igreja e de todos os que viram o que aconteceu com aqueles que tentaram enganar a Deus. O povo viu que Deus, algumas vezes, disciplina os seus filhos de maneira severa. A Bíblia diz que havia outros cristãos que realmente respeitavam os discípulos, mas depois de ver tudo aquilo, ficaram com medo de se juntar a eles. Muitos, porém, tornavam-se cristãos e o número de pessoas salvas crescia. Certamente isso aconteceu por causa da mensagem poderosa que Pedro e os outros discípulos pregavam. Eles contavam sobre como o Senhor Jesus morreu para levar consigo o pecado do mundo. Eles também contavam sobre sua morte e ressurreição e como Jesus tinha voltado para o céu. A mensagem que os discípulos pregavam era para aqueles que ainda não confiavam em Jesus como seu Salvador do pecado. Pode ser que ouvindo a lição de hoje você tenha entendido que ainda não é um cristão. Essa mensagem é para você. A Bíblia diz: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Está em Atos 16:31. Crer em Jesus significa confiar completamente nele, acreditando que ele salvará você do castigo do seu pecado. Se você quer fazer isso hoje, você pode fazer agora mesmo. É só fechar seus olhos e pedir para que Jesus seja o Senhor e Salvador de sua vida, dizer que você se arrepende dos seus pecados, dizer que você acredita que Ele morreu na cruz por você, pelos seus pecados, e que Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. E a partir do momento que você toma essa decisão, a palavra de Deus diz que você se torna filho de Deus. Então, crianças, se você já é salvo, você precisa lembrar que Deus espera que seus filhos sejam verdadeiros. Deus vê o seu coração e sabe como você é por dentro. Se o Senhor Jesus é o seu Salvador, não pense que você pode enganar a Deus e escapar de sua disciplina. Esta semana, quando você for tentado e parecer bom de uma forma pela qual você sabe que não é, pare e lembre-se que Deus deseja a verdade em seu íntimo. Peça a Deus para ajudar você a ser verdadeiro. Talvez você perceba que tem tentado enganar a Deus e aos outros. Confesse seu pecado para Deus e agradeça a Ele por perdoar você e peça a Ele para ajudar você como seu Pai Celestial. Então, crianças, espero que a gente tenha entendido, que vocês tenham entendido aquilo que Deus quis passar para a gente através dessa mensagem, através dessa história, desse casal, Ananias e Safira, que a gente não pode enganar a Deus. Coloquem isso na cabeça de vocês. Não tem nada que a gente faça escondido que Deus não saiba. E Ele ainda revela, Ele ainda mostra que erramos, Ele mostra para outras pessoas aquilo de errado que a gente fez. E a verdade, ela nunca fica encoberta. Então, se você tem algo que você mentiu, que você desobedeceu, peça perdão a Deus, peça perdão para aquela pessoa no qual você mentiu, se foi sua mãe, seu pai, sua avó, seu avô. Peça desculpa, peça perdão e não repita mais esse ato, porque a mentira ela não vem de Deus. Deus, ele é verdade. Para ele só existe a verdade e ele sabe de todas as coisas. Então, espero que vocês tenham gostado dessa lição, dessa história. Já estamos na parte número 4 dessa série de testemunhas. De hoje, nós tivemos essas testemunhas que estavam lá no momento em que houve essa mentira, houve essa história desse casal que mentiu para os apóstolos. Eles poderiam não ter mentido, eles poderiam ter dito, a gente vendeu por tal valor, mas nós estamos entregando tal valor para vocês.
Só que eles preferiram mentir. E a mentira, ela não agrada a Deus. E ela nunca vai agradar. Mentir é pecado. Está certo, crianças? Então, que vocês possam ter gostado. Domingo que vem estaremos aqui novamente, juntinhos. E que vocês tenham uma boa semana. Que Deus cuide de vocês. Cuide da família de vocês. Qualquer coisa, estamos lá na nossa igreja, Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Tá certo, crianças? Tenham uma boa semana e um ótimo resto de domingo. Bom dia, crianças. Tudo bem? Olha, que coisa maravilhosa, né? A história de hoje. E a gente vai agradecer a Deus, né? Pela vida das nossas tias e seguir tudo que temos aprendido aqui. A gente tem que fazer, tá certo? Já ouvimos falar sobre o pecado, sobre o perdão, sobre ser testemunhos do que Deus tem feito na vida da gente, né? E a gente vai agora agradecer ao Papai do Céu. Vamos lá? Fechar os nossos olhinhos. Obrigada, meu Senhor. Obrigada por mais esse dia, esse domingo, o dia do Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela vida das nossas tias que têm se dedicado, Senhor, a ensinar a Tua Palavra. E te louvamos também por cada criança que tem também acordado cedo para ouvir. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos abençoa, nos toma em Tuas mãos, Senhor, faz a Tua vontade em nossas vidas. Te peço, meu Salvador, que Tu cuides, Pai, de cada criança, Senhor. Ó Deus, cada criança, cada família, cada lar, abençoa, Pai, cobre com o Teu sangue, estende as Tuas mãos sobre cada família, Senhor, e abençoa. Abençoa as tias, abençoa cada família também da nossa igreja, toma conta, Senhor, e nos dá uma semana muito abençoada na Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Amém?